Olá, sejam todos bem-vindos. Vocês que são os inconformados, aquelas pessoas que resolveram dar um upgrade na sua vida, resolveram mudar pelo menos 1% todos os dias, para que ao longo de um ano inteiro você possa ter uma mudança substancial de comportamento. Com certeza, a atitude dos inconformados é justamente pensar em viver uma vida cada vez mais madura, cada vez mais interessante, cada vez mais extraordinária enquanto está nesse tempo presente aqui nesse mundo. A temática hoje ou o tema é: você precisa aprender. Se você não aprender, você vai continuar sofrendo. Ou seja, se nós pudéssemos resumir, nós resumiríamos da seguinte maneira: ou você aprende ou você continua sofrendo. Você já percebeu que uma das situações que mais nos ensinam é o sofrimento? Só que ninguém gosta de sofrer, mais que óbvio, sofrer é muito ruim. Só que o sofrimento traz consigo a possibilidade de nós começarmos a ver situações que nós não víamos antes quando estávamos fora do sofrimento. O sofrimento, inclusive, segundo algumas pessoas, é um excelente pedagogo, e é mesmo quando você entende que o sofrimento te mostra situações, inclusive te ajuda a mudar não só sua mentalidade, mas também os seus comportamentos para que você seja uma pessoa melhor e principalmente alcance o sucesso que você tanto almeja. Nós precisamos aprender justamente a aprender com o sofrimento, porque se nós não aprendermos com o sofrimento, nós vamos viver uma vida permanentemente numa continuidade dos erros que vão nos gerar cada vez mais tristeza, mais problema, mais sofrimento e mais lágrimas. Nós podemos, por exemplo, citar um caso na Bíblia de um moço, cujo nome é Jacó, que nós tanto conhecemos. Ele foi um dos patriarcas, ele foi neto de Abraão e filho de Isaac, depois teve seu nome em dado momento da sua história mudado para Israel. E o Jacó é uma pessoa que nos ensina muito sobre a questão do quanto nós podemos pagar muito caro por erros que nós cometemos. Se você estudar toda a vida do Jacó, inclusive o próprio nome do Jacó traz consigo a seguinte designação: Jacó significa aquele que engana, aquele que suplanta, aquele que mente. Não é à toa que depois Deus muda o seu nome para Israel, que significa aquele que luta com Deus e prevalece. Jacó foi um homem que ao longo da sua vida usou de muitos ardis para alcançar aquilo que ele gostaria de alcançar. Por exemplo, nós temos dois casos clássicos. O primeiro é quando ele toma o direito de primogenitura do seu irmão Esaú em troca de um prato de lentilhas. Todo mundo conhece essa história, e se não conhece, leia o livro de Gênesis que você vai conhecer. E a segunda questão é quando ele, mancomunado com a sua mãe, toma a bênção do seu pai Isaac no lugar do seu irmão primogênito, que era o Esaú. E o Jacó veio a pagar um preço muito caro, porque depois que ele sai da casa dos seus pais, inclusive saiu fugido do seu irmão Esaú, que havia prometido matá-lo, ele vai para a casa dos parentes da sua mãe, enamora-se de uma moça que era sua prima, e ele infelizmente passa a ter que trabalhar 7 anos por conta dessa moça. Ele é enganado pelo seu sogro e casa-se então sem saber com a irmã dela. Depois, no dia seguinte, quando ele descobre a questão, ele promete mais 7 anos de trabalho para que ele pudesse então ter as duas mulheres. Então ele tem os 7 dias de núpcias, com a primeira esposa, que seria a filha mais velha do seu sogro, e depois ele vem a se casar com a outra moça que realmente era o alvo do seu coração, mas por conta disso ele pagou um dote de 14 anos. Mas não foram apenas 14, ele ficou mais 6, ao todo foram 20 anos trabalhando e sofrendo debaixo do jugo do seu sogro, que não era uma pessoa muito fácil de lidar. E ao longo da vida toda de Jacó, nós vamos ver que ele é, dentre os patriarcas, alguém que sofreu muito por conta das suas atitudes, principalmente por conta de não entender as circunstâncias pelas quais ele estava vivendo e pelas quais ele deveria viver. Que todos nós tenhamos uma lição muito importante para nós. Aprendamos com os erros para que nós venhamos a viver uma vida completamente diferente. Você não precisa repetir os mesmos erros, a fim de que você não tenha que sofrer da mesma maneira, ou quem sabe de maneira pior ainda do que você já sofreu. Seja inteligente para aprender com seus próprios erros e, ao mesmo tempo, busque sabedoria para aprender com os erros dos outros. Aquilo que os outros fazem que também não deu certo, que você possa não trilhar o mesmo caminho para que você, como eles, também não sofra. A Bíblia Sagrada está recheada de exemplos de que nós podemos aprender para que nós não precisemos sofrer. Pensa nisso.